Olha, eu vou iniciar o programa hoje aqui com uma reclamação que a gente tá tendo de monte. Só no escritório hoje ligaram 5 clientes dizendo lá que um safado, um vagabundo, que se passa por mim ou por outros advogados, dizendo que precisa de dinheiro lá para liberar dinheiro, que a pessoa ganhou a ação. E o pior, gente, é que não pega esses malditos. Então a dona Ruth ligou para mim agora, é a quinta, contando que entraram lá dizendo que o Francisco, eu sou chamado, me conhecem por Ângelo, né? É meu primeiro nome. Estaria para liberar lá um dinheiro e pede dinheiro, liberar um processo e pede dinheiro. Gente, não dá dinheiro para esses malditos. Eles entram no TJ e pega lá um nome e começa a pedir dinheiro para os outros. Mas não tem nada a ver com o advogado. Se eu precisasse de algum dinheiro, eu ligava para você e falava, o Carbone aqui tem uma guia para pagar e eu vou mandar a guia para você recolher. Mas ninguém pede dinheiro por aí. E o pior, vocês não sabem, gente, teve um caso que é uma cliente antiga. Para ela assim, pagar uma guia de R$500 de custa, ela chia. Ela deu R$5.000 para esses bandidos. Eles têm uma conversa maravilhosa. Então o que vocês têm de fazer? Primeira coisa que vocês têm de fazer é conversar com o sujeito, pegar os dados dele e levar para a polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque ele está prejudicando você e todos os outros. E comunicar para o advogado também. Só que a gente pode fazer muito pouco. Os processos, eles não correm segredo de justiça. Então eles têm acesso pelo tribunal e fazem essas maracutaias. Que pena, né? Mas hoje eu quero contar uma coisa para vocês, porque está todo mundo bravo. Um sujeito matou a esposa facada, ou a companheira dela, uma menina linda, e depois passou lá 4, 5 dias, se apresentou com o advogado, falou para o delegado, confessou o crime e foi solto. Está todo mundo metendo a boca na polícia, metendo a boca no delegado. Mas ele não tem culpa, gente. O grande problema aqui é o seguinte, olha, o sujeito compareceu na delegacia, apresentou onde ele mora, foi com o advogado, e o delegado deve ter pedido a preventiva dele, mas o juiz não deu. O que a família tem que fazer numa situação como essa? Ele tem de arrumar um advogado para pôr o sujeito na cadeia. Aí vocês vão me dizer assim, mas me diz uma coisa, como fica? Ele vai ficar livre? Gente, o pior é que vai, viu? Na hora que ele se apresentou na polícia lá, por que ele se apresentou? Porque ninguém foi atrás dele. Não teve policial nenhum que foi lá pesquisar. Então, o delegado que tomou conhecimento dos fatos, que ele é um assassino, devia ter imediatamente buscado, levantado onde ele estava e prendido. Mas o sujeito foi esperto, ele se escondeu, passou lá às 24 horas, 48 horas, se apresentou com um advogado, mostrou que tem endereço, fui liberado. O que vai acontecer daqui para frente? Se a família contratar um advogado especializado nisso, que vai se chamar assistente da acusação, esse advogado vai ficar de campana, vai ficar vendo onde ele está, vai ver se ele pisa na bola, vai ver se ele cumpre as determinações judiciais, porque ele não vai ficar numa boa assim, ele vai ser obrigado a comunicar onde ele está, ele não pode sair de noite, tem um monte de restrições. E vai fazer o possível para pôr ele na cadeia. Porque senão, sabe o que acontece? Ele vai responder o processo em liberdade. Normalmente um processo desse leva do início dele, da morte da moça, né, até o júri, pode levar uns 4 anos. Aí, se ele for condenado, ele vai apelar. Como ele está solto, ele vai apelar em liberdade. Aí leva mais uns 2 anos. Aí sai o julgamento do Tribunal de Justiça, ele vai apelar para Brasília. Aí eles vão entrar com um recurso especial e um recurso extraordinário. Aí vai aparecer, o próprio Tribunal de Justiça vai verificar a admissibilidade dos recursos. E provavelmente vai negar o segmento para Brasília. Aí eles vão agravar. Aí o agravo sobe para Brasília. Enquanto isso, o marginal está solto. Passados, às vezes, 10 anos, gente, ninguém acha ele para ir preso. Ninguém. Ele some. Ele vai lá para os confins da Bahia
e fica numa boa lá dando risada. Que tristeza, né, que é a nossa gente. Eu me lembro de um caso que me interessou, até eu conversei com o pai do menino. Um rapaz, um médico que... acho que ele bebeu demais lá e parece que agrediu lá um policial. E os dois policiais mataram ele a tiro. O rapaz estava desarmado, era médico, acho que estava numa festa. Foi uma carnificina, né? Uma maldade. Pior de tudo, vocês sabem que os policiais não foram presos. E provavelmente não vão nunca, né? Então, gente, se vocês têm um caso como esse, procura um advogado especializado nisso. Aquele lá que faz crime, que é perto da tua casa, conversa com ele. Pede para ele ajudar no processo a pôr o sujeito para a cadeia. Não é só a gente querer fazer. Nós temos de agir, gente. Nós temos de fazer alguma coisa. Não é normal. Então pensa nisso, olha. Se o safado, se o sem vergonha, se o maldito matou tua filha, matou a sua irmã, matou teu filho, não deixa ele solto, não. Contrata um advogado especializado que ele vai pôr ele na cadeia. Ele vai ajudar o Ministério Público a fritar esse sujeito, que é o correto. Então, quando o delegado não pediu a preventiva dele, o advogado da família pode pedir. E é fácil, olha, como é que ele matou a moça? Ele matou a facada. É evidente, o cara é frio, calculista, assassino. Você imaginou ele sair por aí matando outros? Será que não está na hora da gente pegar e fazer alguma coisa? Então começa a pensar bem e começa a agir. Não adianta só querer ir aparecer na mídia, não, porque o meu filho morreu, não sei o quê, tem que prender. Tem de fazer. Eu tenho certeza que esses policiais, esses que mataram esse rapaz que era médico, eles devem ter passado. Eles devem ter um monte de processo lá administrativo lá dentro. Eles só não foram presos por sorte. Sabe por quê? Porque como eles vestem farda, eles contam uma história e às vezes as pessoas acreditam. Vamos imaginar esses dois policiais que mataram o menino lá que estava, sei lá, estava bêbado lá e desarmado. Eles têm uns advogados especialistas que só trabalham para eles, para policial. E eles têm as dicas lá. Não, vamos falar mal do rapaz, vamos falar que ele estava drogado, vamos falar que ele tentou pegar a arma do sujeito, um monte de mentira. Na realidade, o que eles fizeram? Eles executaram uma pessoa. Por quê? O rapaz capaz se, sei lá, agrediu, mas o fato de uma agressão de mão não quer dizer que tem que matar a pessoa. Tem que conter o elemento, algemar e levar preso. Mas eles são frios e calculistas. Eu não falo de todos, não. Os policiais são maravilhosos, honestos, dignos. Mas nessa situação aqui é ruim. Então vocês entenderam? Se não for atrás, não acontece nada. Eu estou contando para vocês também, quando a dona Ruth ligou para mim, eu me lembrei, tem um sujeito que ameaçou a dona Ruth, ameaçou a filha dela, e o cara nem preso ainda não foi. E estava armado. Aí você vai na delegacia e eles não fazem coisa nenhuma. Aí você lá pede medida protetiva, o sujeito até hoje não foi citado. Isso quer dizer que se ele quisesse matar as duas lá, ele matava. Que justiça que a gente tem? Ou será que é uma injustiça? Fala para mim. Então, o que nós temos de fazer é auxiliar o promotor a pôr esses elementos na cadeia. Eu tenho certeza que essa moça que foi assassinada e que o safado do assassino se apresentou na delegacia, falou e foi embora, se tiver um advogado especializado nisso, ele vai comunicar o fato para o juiz, vai pedir a prisão dele. Se o juiz negar, ele vai entrar com um recurso para o Tribunal de Justiça pedindo a prisão do elemento. Ele vai verificar se o cara tem passado, vai olhar se ele não tem outros processos em outros estados que às vezes não tem comunicação, vai ver o que ele está fazendo,
Ele pode até fotografar o sujeito fora do horário normal lá e pode dar uma cana no sujeito. Porque o elemento que fica nas mãos da justiça, um assassino, ele tem certas normas e certas regras a cumprir. Por exemplo, se ele ficar 7 dias fora de São Paulo, sem comunicar ao juiz, ele vai preso. Se ele for pegar um avião sem autorização, ele vai preso. Mas tem que ter alguém para verificar isso daí. Então, gente, existe como prender esses assassinos sem vergonha. E eu já falei para você, ele vai lá e mata a mulher, vai na delegacia e conta, não acontece nada para ele, aí ele fica numa boa, e depois o que ele faz? Ele pega e vai embora. Ah, o Elson de Palma Lima está aqui. Ô, Elson, você já voltou da Europa? Que chique, Elson, ele está me assistindo, que maravilha. É isso aí, olha, tem policiais que nem o Elson, que eles merecem, assim, referência, porque é um homem de fibra, é um homem que não tem conversa. Ele vai lá e se tiver de prender, ele prende. Mas tem muitos policiais aí que, como esse do caso do menino médico lá, que em vez de conter o sujeito, em vez de algemar os sujeitos, preferiram matar. E eles têm que responder por isso. E devia estar preso, não devia estar numa boa assim. Eu entendo assim. Outra coisa que me faz lembrar aqui também, com relação ao tipo de processo, a mulher, né? A gente vê sempre a mulher agredida. Você vê, essa moça foi esfaqueada. Diz a lenda que ela não representou nenhuma vez o agressor. Mas eu tenho certeza de que se ele tivesse a primeira vez que ele agrediu ela, porque não deve ser a primeira vez, ela fosse lá fazer seu BO na delegacia da mulher, ela não teria morrido. Ou a família dela. A família dela, olha, minha filha está apanhando lá do sujeito, o sujeito abria um processo, abria 2, até ele ir para a cadeia. Na medida protetiva, a primeira coisa que o juiz faz é separar, impedir que o sujeito fique perto da vítima. Então ele dá uma ordem de 300 metros de distância. Então, se o sujeito aparecer nesses 300 metros, ela chama a viatura, vem lá 2 policiais, prende ele, leva lá e ele fica preso. De 4 meses a 4 anos, depende do tipo da gravidade do fato. Mas se ela não faz nada, ele vai crescendo. Então eu tenho um caso lá no escritório, que a mulher vem lá e fala, olha, ele me agrediu, me xingou, falou, não sei o quê. Não fisicamente, mas moralmente. O que eu faço? Você vai na delegacia, leva lá os berros que ele deu, leva uma testemunha, se possível, a faxineira, ou a empregada, ou a vizinha. Se não tiver testemunha, não adianta. Faz o processo e pede a medida restritiva. Agora, se o cara agrediu você, já é diferente. Aí você vai na delegacia da mulher, se não tiver da mulher, vai em qualquer uma. Faz lá o boletim de ocorrência, fala que quer processar e vai fazer o exame de corpo de delito. Aí você vai mostrar onde que se apanhou, vai mostrar as marcas, aquelas coisas todas, e o cara já vai responder por agressão física, que ela pode ser leve, moderada, pode ser grave. Ou pode até ser uma tentativa de assassinato. Nessa circunstância, o sujeito para de fazer. Agora, se a mulher não fizer nada e ficar lá chorando lá em casa, ela está pedindo para morrer. Eu não estou culpando ela não, porque ela já morreu. Eu estou culpando de verdade o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, qualquer um que vê uma situação dessa e não fala nada. Olha, eu posso chegar lá e ver lá uma briga lá de família, mulher com o marido, é só escutar isso daí, ligar para a delegacia e pronto. Inclusive, todos os síndicos têm uma normativa que eles são obrigados a comunicar para a polícia se um dos condôminos está agredindo a mulher ou estão brigando. Não pode, ele tem de avisar isso daqui. O que a gente não pode, de verdade, é aceitar esse tipo de situação. E a mulher é uma vítima. O que ela está? Ela está tomando conta dos filhos dele, ou está cuidando do marginal, e o cara faz isso aí numa situação dessa. Então, para mim, gente, se eu fosse o delegado, quando o cara se apresentou lá com o advogado tudo bonitinho lá, olha, eu matei minha mulher, a facada, nem para mim nem para ela, não sei o quê.
Eu já segurava o sujeito lá e já pedia para a juíza dar uma cana nele. É evidente que ele podia comunicar o fato. Olha, é um sujeito perigoso, deu tantas facadas, demonstra que não está arrependido, é um perigo para a sociedade. Se o delegado quisesse, ele podia ter feito isso. Mas eu acho que ele devia estar muito ocupado, ou senão ele combinou lá com o advogado do sujeito para se apresentar lá, porque parece que não foi na própria delegacia. Mas de qualquer forma, eu acho que tem alguma coisa de estranho nisso daí, tá? Deve ter. Se o delegado não pediu a preventiva dele lá na hora, mesmo ele aparecendo 6 dias depois, eu já acho estranho. Acho mais estranho ainda aparecer com o advogado lá. Porque normalmente o advogado vai lá, conversa com o delegado, depois aparece o sujeito e depois é solto. Então, eu estou achando tudo muito estranho. Mas, se tivesse um advogado na parada, um advogado que entende, eu tenho certeza que o sujeito não saía de lá numa boa, não saía. Eu já vejo até casos que o próprio advogado, ele vai lá no fórum lá para ver com a juíza ou juiz que tem lá do DIPO, para pedir a prisão. O cara é um perigo, ele matou, olha, mostra as fotografias para a juíza lá, é evidente que ela vai decretar. E se o delegado quisesse também, ele podia prender ele por algum outro motivo, não necessariamente esse. Será que na hora que ele se apresentou lá ele não estava alcoolizado? Será que na hora que ele se apresentou lá, dizendo lá que matou a facada a pessoa lá, não era um crime premeditado? O que ele contou lá para o delegado para não ser preso? Então tudo isso daí a gente se pergunta, né? Será que puxaram a ficha dele lá? Quanto tempo ele ficou lá na delegacia? Será que ele foi recebido assim na frente de todo mundo? Ou será que quanto tempo ele ficou lá? Porque eu já vi delegado segurar o sujeito até de noite, esperando uma prisão. Eu me lembro no passado que meu pai estava numa delegacia lá e o sujeito era estuprador. E meu pai pediu a prisão dele e a juíza não deu. Aí ele mandou 2 pessoas conversar com a juíza, era naquele tempo, faz 40 anos isso daí, e convenceram a juíza a prender o sujeito. E ele ficou preso. E o rapaz estava sequinho para ir embora, sabe? E meu pai falou para ele, você não vai sair daqui, não. Você é estuprador, você vai ficar. E ele conseguiu a prisão. Então, às vezes, falta um pouco de motivação para o delegado. E ninguém sabe o que o advogado contou para ele. Mas tudo para mim é muito estranho. Mesmo tendo o sujeito não tendo sido preso em flagrante, mesmo o descuido da polícia de não ter ido atrás dele logo na sequência do crime, né? Mesmo com tudo isso, eu acho que um crime terrível como esse, feminicídio, a facada, eu acho de verdade, viu, que merecia mesmo ficar preso. E vou mais além, hein? O Estado está dando a chance dele sumir. Como é que some? É tão fácil. Esse Brasil tão grande. Nossa, né? Fala para mim. O sujeito tem condição de ter um advogado, tem condição de ir lá conversar com o delegado, ele tem condição até de viajar, né? Você não acha? Aproveitar assim, dar de pinote, como a gente fala aqui, e a gente não vê mais. E a pessoa que a gente gostava, a mulher dele, o namorado, sei lá quem for, está morta, está sendo enterrada, enquanto ele está dando risada. É muito triste. Então eu já falei para vocês, na sequência, se ele respondeu o processo em liberdade, na hora do júri, ele continua em liberdade, se ele for condenado. Mas normalmente acontece assim, ó. Vamos imaginar que eles marcam um júri, eu tenho um agora para abril, dia 8 de abril. Aí você vai lá e o sujeito não foi citado, as testemunhas não foram intimadas, aí o juiz entende de marcar para abril do ano que vem, 2026. Aí é mais um ano que o cara está na rua. Aí começa, vai ter audiência do júri daqui em 2026. Aí ele é condenado, ele pega 22 anos, mas o juiz dá o direito dele responder em liberdade porque ele ficou em liberdade até agora, não... Então ele fica mais 10 anos enrolando. Quando for para cumprir a pena,
Se acharem ele, vai ser um milagre. Eu tenho o caso, gente, que eu vi a mulher ser esfaqueada nas costas pelo Amásio há mais de 10 anos. E quando eu consegui a condenação dele com trânsito em julgado, ele sumiu para a Bahia e ninguém acha ele. Mas não é que eu falo Bahia, não. É 150 quilômetros da Bahia. Se vocês assistiram aquela novela Gabriela, que tem aquela casinha lá que a moça sobe no telhado, daquele lugar é 150 quilômetros que ele está. E ninguém acha. E o cara está numa boa, já casou de novo, tem família. E a minha amiga lá que foi assassinada, acabou. Ninguém lembra dela. É muito triste. Então, põe na cabeça, gente, quer tocar um processo crime. Não adianta pôr faixa, não adianta ir na mídia, não adianta coisa nenhuma isso daqui. Adianta pegar uma advogada ou um advogado especializado nisso, que vai ser o assistente da acusação e vai ser um crica. Ele vai exigir prazo, ele vai obrigar a cumprir todas as restrições, vai ficar de olho no sujeito. Se o cara pisar na bola, vai para a cadeia. E ele vai fazer de tudo, mas de tudo para prender o sujeito. Então, advogado não é só para defender, não. É para condenar quando o marginal mata a pessoa, quando o marginal aleja, quando o marginal estupra. Isso. Porque também você vê, o que adianta? O cara estupra a criança lá e fica na rua. Não tem cabimento. Ele tem que ficar na cadeia. E é isso que eu quero aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo.